Fala aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente vai resolver hoje a prova da Santa Casa, prova de matemática, beleza? Então, como sempre, não se esqueça de deixar um like se for relevante essa resolução e principalmente se inscreva no canal, ative o sininho para você receber os próximos conteúdos, seja de resolução, seja de algum conteúdo de matemática, algum bate-papo nosso em relação a essa matéria. Fechou? Então se inscreve aí e bora fazer a prova. A gente tem a primeira questão, que é a questão 71. Como sempre, vou deixar aí para você pausar e ler, não vou ler na aula para a gente ganhar um certo tempo. Então a gente tem essa tabela aí com os dados de morte, mortalidade e total de casos. Importante você perceber que a mortalidade é em relação a 100 mil pessoas. Então, se a mortalidade é 2,5, significa que 2 pessoas e meia morrem entre 100 mil pessoas que estão infectadas, certo? Claro que a gente tem só 2.813 infectados, mas esse valor aí está em relação aos 100 mil, então você tem que ficar atento a isso. Então, para a gente saber a porcentagem de pessoas que foram infectadas, a gente primeiro precisa da população total. E para a gente calcular a população total, a gente vai precisar do número de mortes e dessa taxa de mortalidade. Para a gente relacionar esse dado A com a mortalidade e o total de pessoas, a conta seria essa. A gente tem o número de mortes dividido pelo total, a população total, que é o que eu quero achar. Isso é a taxa de mortalidade, beleza? Então, a população total seria o número de mortes dividido pela taxa. E aí, nesse caso, esse primeiro dado aqui é o A e a taxa vai ser o B. Só que ainda tem um detalhe relevante nesse enunciado, que é sobre a taxa de mortalidade. Ela não é uma taxa percentual, que é 2,5 sobre 100 mil. Então, para ser a porcentagem, deveria ser um valor sobre 100, certo? Então, a gente precisa tirar esse 1.000 da jogada. Então, quando eu faço essa divisão, eu vou ter a porcentagem. Só que a taxa que está lá é a porcentagem dividido por 1.000. Então, eu não posso esquecer de acrescentar esse cara daqui. E aí, a gente vai ter, então, essa taxa. Ela vai aparecer aqui vezes 1.000. Então, vai ficar aqui vezes 1.000. Beleza? Só esse detalhe que tem que ajustar. Então, agora vamos pensar na porcentagem em si. Essa porcentagem vai ser o total de casos pelo total da população, que é o que a gente achou. Então a gente vai ter o total de casos é o C e o total da população vai ser 1.000 vezes A dividido por B. Então simplesmente BC sobre 1.000A. Isso aqui já vai estar em porcentagem. Beleza? Então seria a alternativa B. Agora vamos para a questão 72. Na questão 72 é basicamente uma proporção, é uma porcentagem também que você tem que fazer. A gente precisa ver quanto que essas 6 horas e 15 minutos representam em relação às 8 horas. E aí a porcentagem que isso representa vai ser a porcentagem da solução em que vai ser administrada. Então, eu vou transformar tudo em minutos para a gente conseguir fazer a conta. Essas 6 horas em minutos é 6 vezes 60 mais os 15 minutos. Depois eu tenho as 8 horas, então 8 vezes 60. Beleza. Aí, como eu tenho o 15 aqui e o 60 também é um múltiplo de 15, eu vou quebrar esse número para facilitar minhas contas. Ao invés de fazer toda essa conta para depois dividir, mas só escrever dessa forma. 60 é 4 vezes 15, mais 15, dividido por 8 vezes 4 vezes 15. E aí o 15 corta, eu vou ter aqui 6 vezes 4 mais 1, dividido por 8 vezes 4. Aqui eu posso até fazer a conta. Aqui é 24 mais 1, que dá 25. E aqui é 32. Então, essa é a porcentagem do tempo que passou em relação às 8 horas. E é a mesma porcentagem que eu vou ter que aplicar para saber o volume da solução. Então, se eu tenho 25 sobre 32, isso tem que ser... Eu tenho que saber quanto que isso representa em relação a 1 litro, que seriam 1.000 ml. Então, vou fazer essa conta. Aqui eu posso simplificar por 4. Vai dar 25 vezes 250 dividido por 8. Posso simplificar por 2. Vai dar 25 vezes 125 dividido por 4. Aí, se fizer essa conta, isso aqui é 3.125 dividido por 4.
Então, não é muito difícil fazer essa conta, a gente pode armar aqui do jeito tradicional. Então, aqui o 31, 4 vezes 7, sobra 3. Vem o 2, 8, 0, 5, cabe 1, resto 1, vírgula, 10, 2, sobra 2, 5, né, porque aí é 20 e sobra 0. Então, a resposta é essa daqui. Isso tem que ser igual a 781,25 ml. Essa é a resposta. Beleza? Então essa é a questão 72, vamos ver a questão 73. A gente tem a Ana, a Beatriz, a Karina, que são médicas, e as outras 7 são enfermeiras. Então ele diz que no sábado tem que ter 2 médicas e 4 enfermeiras. Então já vamos escolher isso. Eu tenho 3 médicas disponíveis, então preciso escolher 2. Combinação, 3 escolhe 2. Depois eu tenho 7 enfermeiras disponíveis. Então, uma combinação de 7 escolhe 4. Preciso escolher 4. Beleza, então isso aqui é o número de maneiras de fazer essa distribuição no sábado. No domingo, a médica que eu vou ter que escolher é a médica que não fez o plantão no sábado. Só que como eu tinha 3 e escolhi 2, só uma que ficou de fora. E eu tenho que escolher obrigatoriamente essa. Então é uma opção. Depois das 5 enfermeiras que vai ter que ficar no domingo, 3 não fizeram plantão de sábado. Então veja, as que sobraram foram 3 mesmo, porque eu escolhi 4 de 7, então sobraram 3. Para escolher essas 3, eu só vou ter uma opção também. Só que eu preciso escolher 5 ao todo. Então já tenho 3 enfermeiras aqui, preciso escolher mais 2. E essas mais 2 entre as 4 que já haviam sido escolhidas no sábado. Então uma combinação de 4, escolhe 2. Fez sentido? Então só lembrando que aqui eu tenho as 3 enfermeiras e aqui eu tenho 2 enfermeiras. Beleza. Então aqui a gente vai ter 3. Combinação 7 e 4 é 35. Combinação 4 e 2 é 6. Então isso vai dar 630, que é a nossa resposta. Beleza. Vamos para a questão 74. Então é isso aqui que a gente tem, essa figura que é totalmente simétrica, né? Esse ponto C ele vai estar bem no meio, e isso facilita a gente para simplesmente traçar essa altura. Vou falar aqui H. Pelo fato de a gente ter essa simetria, esse triângulo aqui é isósceles, né? Então essa altura vai dividir essa base exatamente no meio. Então se antes era 5, ficou metade de 5 para cada lado. Então para a gente descobrir a área, basta descobrir essa altura, que a gente já tem a base. E repare que esses triângulos são semelhantes, né? Esse triângulo retângulo aqui é semelhante ao outro triângulo, porque eles compartilham esse mesmo ângulo. Então, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo. Tá? Então, se eu identifico essa semelhança, eu vou relacionar isso para achar a altura. Então, eu sei que a altura em relação a esse cateto, ou seja, um cateto em relação ao outro cateto, H em relação a 5 sobre 2, é a mesma coisa desse 3 em relação ao outro cateto que é 4, com 3 quartos. Então eu descubro que meu H é 15 sobre 8. E aí a área vai ser base 5, altura 15 sobre 8, dividido por 2. Então isso vai dar 75 sobre 16, que é a área desse triângulo aí, beleza? Não é o único jeito de você resolver, claro. Principalmente geometria, a maioria dos exercícios tem vários caminhos. Mas talvez seja um caminho mais rápido, mais direto. Tá? Se você fez por outro, chegou na mesma resposta, tá certíssimo. O importante é você fazer aquela ideia que vem na sua mente no momento que você está fazendo a prova. Tá? A primeira ideia que vem você tenta. Então a gente já pode ir para a próxima questão. Nessa próxima questão a gente tem 2 PGs. A primeira PG tem um primeiro termo x. E aí, lembra, uma PG eu tenho uma razão Q, ela vai sendo multiplicada. Então, x vezes Q mais x vezes Q ao quadrado mais x vezes Q ao cubo mais x vezes Q à quarta. Isso é 211. A próxima PG, a frase é um pouco confusa, mas o que ele diz é que tanto o primeiro termo quanto a razão dessa outra PG é igual à razão da PG anterior. Ou seja, a razão da PG anterior é Q. Então, o primeiro termo e a razão dessa outra PG também é Q.
Em outras palavras, Q mais o próximo termo, que é Q quadrado, mais o próximo termo, que é o cubo, mais o próximo termo, que é a quarta, isso é 195 dividido por 16. Então, basicamente um sistema aí que a gente tem que resolver. É um sistema de duas incógnitas com duas equações. Eu poderia achar tanto x quanto q, mas não vale a pena porque isso daqui já vai dar um belo de um trabalho. Vocês nem têm ferramentas no ensino médio ou em vestibular para resolver uma equação dessa. Só que repara que se eu colocar o x em evidência nessa primeira equação, vamos ver o que dá. Vai ficar x, 1 mais q quadrado, que é ao cubo, que é a quarta, isso é 211. E esse cara, é exatamente isso daqui, né? Ou seja, é 195 sobre 16. Então, meu x, ele vai ser 1 mais 195 sobre 16, que é 211. E se eu fizer essa conta aqui, ó, 1 não é a mesma coisa que 16 sobre 16? Quando eu somar 195 com 16, é claro que vai dar 211, né? Facilitando a sua conta. Inclusive, você chega numa situação dessa, as chances são altíssimas que você está no caminho certo. Porque os números, na maioria das vezes, nos vestibulares, eles tentam facilitar, né, um pouco. Então vai ser 211 sobre 16, e isso aqui. E aí, o 211 foi embora. Deixa eu concluir que o x é 16. Beleza? Tem a nossa resposta. Agora, caso você quiser saber qual é a razão, você vê que eu consigo achar a razão dessa PG aqui, né? O que? Eu consigo achar. Só que é uma equação do quarto grau. Eu vou colocar então para vocês qual que seria a razão dessa PG. Você vê que ela não é nada muito feia. Seria 3 meios, ou 1,5. Essa é a razão dessa PG. E aí eu teria todas as informações. Não é necessário, não precisa, isso aqui eu só coloquei para vocês saberem por curiosidade mesmo. A resposta eu queria que você chegasse até aqui só. Beleza? Um próximo exercício. O próximo exercício é um exercício interessante de conjuntos. E a principal parte que interessa pra gente é quando ele fala que esse conjunto 1 e 2 está contido no conjunto X e que por sua vez está contido nesse outro conjunto 1, 2, 3, 4, 5. O que isso significa? Que esse conjunto X, que tem várias possibilidades, que na verdade a gente vai precisar calcular quantas tem, ele tem que ter no mínimo os elementos 1 e 2 e no máximo todos esses elementos aí 1, 2, 3, 4, 5, tá? Mas com certeza ele tem que ter 1 e 2, beleza? Então, ó, para a gente saber, vamos colocar aqui os elementos do conjunto mais completo aí. Para eu calcular o total de conjuntos possíveis X, eu tenho que pensar o seguinte, tem que analisar quantas opções eu tenho para cada elemento aqui. Então, por exemplo, esse elemento ele só tem uma opção, porque ele com certeza tem que estar nesse conjunto. Já aqui, como a gente está vendo naquela anotação, o 1 e o 2 está contido no X. Então, esse elemento tem que estar, por isso que ele só tem uma opção. Esse elemento também tem que estar, é uma opção. Esse cara daqui, ele pode estar ou não. Então eu tenho duas opções para ele. O 4 também tem duas opções e o 5 também tem duas opções. Isso significa que eu tenho um total de 8 opções aqui. Beleza? Então esse é o total de conjuntos possíveis para o meu X. Ok. Agora vamos pensar na condição que ele está falando. A condição é a quantidade de conjuntos que tenha o número 3 também. Então, vamos lá. Vou colocar aqui casos favoráveis. Então, é uma opção para o 1, porque ele com certeza tem que estar. O 2 é uma opção também. Agora, o 3 também tem que ser uma opção, porque eu quero que ele esteja, né? A condição denunciada. E agora, o 4 e o 5 podem estar ou não. Então, duas opções para cada. Então, isso aqui vai dar 4. Beleza? Então, vamos calcular a probabilidade. A probabilidade vai ser os casos favoráveis dividido pelo total. Isso é meio.
Tudo bem? Não era um exercício difícil, é um exercício de análise combinatória, né? Mas ele não era difícil no conteúdo em si, mas sim talvez na interpretação de entender o que essa relação diz, né? Que 1 e 2 contido no x, o x contido naquele conjunto. Certo? Vamos ver o próximo exercício então. Então nessa questão, eu diria que é provavelmente a mais difícil da prova. A gente tem essa figura e o que está acontecendo é, esse círculo ele vai girar aqui e vai formar esse triângulo aqui com o centro. Primeira coisa importante você tem que entender, esse triângulo é obrigatoriamente semelhante ao triângulo maior. Por quê? Todos os lados são paralelos, né? Então eu vou formar os mesmos ângulos. Isso faz o triângulo ser semelhante. A única coisa então que a gente tem que descobrir é, se eu já sei que aqui, por ser um triângulo retângulo, é 90 graus, vou ter uma distância de 1 em 1, eu preciso descobrir qual é essa distância, para saber qual vai ser o lado desse triângulo menor em relação a esse, e aí eu vou ter a razão de semelhança. Tendo a razão de semelhança, eu tenho a razão entre as áreas, e aí eu já mato a questão. Tudo bem? Então nosso objetivo é encontrar esse x aqui. E aí outra coisa importante, quando eu tenho uma circunferência, ela tangencia esses dois segmentos de reta. Eu vou formar triângulos retângulos, porque esse segmento é perpendicular ao segmento tangente, e esses dois triângulos retângulos são congruentes, ou seja, são iguais. Então formam dois ângulos aqui que são iguais. Ou seja, é como se esse segmento vermelho aqui, essa hipotenusa, fosse a bissetriz do ângulo. Ok? Por que isso é importante? Porque esse 2θ, que é todo esse ângulo aqui, eu sei qual é a tangente dele. E eu preciso descobrir a tangente do θ para relacionar esse 1 com o x. Então esse é o nosso objetivo. Eu sei que tangente de 2θ ela é 8 sobre 6. É a mesma coisa que 4 terços. E aí você tem que lembrar da relação do arco duplo da tangente. Claro que a intenção não é que vocês fiquem decorando fórmulas, mas como a gente está resolvendo a prova, está sendo mais objetivo, então eu só vou colocar a relação aqui direto. Não tenho a intenção de, nesse vídeo, te ensinar por que é dessa forma, tá? Só vou aplicar aqui, a gente pode discutir isso no outro vídeo. Então isso é 2 vezes a tangente de θ menos tangente ao quadrado de θ, 4 terços. Então vamos descobrir isso. Aqui esse 2 já posso simplificar, né? Então eu vou ter 3 tangente de θ é igual a 2 menos 2 tangente ao quadrado de θ. Então 2 tangente ao quadrado de θ mais 3 tangente de θ menos 2 é igual a 0. Isso é uma equação do segundo grau, você vai resolver dos métodos tradicionais que você está acostumado. Eu vou colocar a solução direta aqui que é relevante para a gente. E essa solução é tangente igual a meio. A tangente desse ângulo θ é meio. Se é meio, veja, aqui eu já tenho 1, né? Cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é 1 sobre x. Então, certamente o meu x é 2. Beleza. Se o meu x é 2, então eu vou colocar aqui. Eu tenho 2 mais 1 que dá 3 e o total é 6. Então aqui certamente é 3. Ok? Então veja, a proporção que eu tenho entre os triângulos é a proporção meio. Aqui foi de 6 para 3. Aqui é 8. Então aqui vai ter que ser 4. E aqui é 10. A hipotenusa vai ter que dar 5. Então eu já posso calcular a área direto, né? Como vai ser a área? A área vai ser base 3, altura 4, dividido por 2. Isso é 6. E aí mata a questão. Beleza? A parte mais chatinha era identificar esse triângulo aqui para encontrar esse tamanho e usando o arco duplo da tangente, tá? Essa parte é a mais chatinha. Então vamos para a próxima questão. Então, ó, nesse exercício ele basicamente quer que a gente encontre o tamanho desse segmento PT aí, que é o vermelho que eu chamei de X. Além disso, ele fala pra gente que esse ângulo é 30 graus e que isso aqui é um ponto tangente. Lembra que o fato de a gente ter um ponto tangente, como a gente usou isso no exercício anterior, quando eu ligo esse ponto tangente ao centro da circunferência, eu formo obrigatoriamente um segmento perpendicular, tá? Então esse aqui é o centro da circunferência. Então, ó, aqui eu já formei um triângulo retângulo. E se aqui é 30 graus, esse cara é 60 graus. Beleza? Então, 30 graus, 60 graus, esse cara daqui é 120 graus, basicamente. Ok?
Mais uma coisa ainda. Veja, aqui eu tenho raio e aqui eu tenho raio, raio da circunferência. Significa que esse triângulo ele é isósceles, tem lados iguais. Se aqui eu já tenho 120 graus e a soma dos ângulos desse triângulo tem que dar 180, falta 60 graus. Distribui igualmente para os dois ângulos. Então vamos colocar aqui é 30 e aqui é 30. Beleza? E aí que vem a grande chave do exercício. Olha esse triângulo aqui, ó. Aqui já é 30 graus e aqui também é 30 graus. Significa que esse triângulo ele é isósceles, ou seja, tem lados iguais. Então, se aqui é x, aqui também é x. Beleza? E se eu sei que essa parte aqui é 3, e eu também tenho um triângulo retângulo aqui, né? Porque são eixos, os eixos são perpendiculares, então eu consigo usar trigonometria básica aqui para matar a questão. Eu vou falar que o cosseno de 30 graus, ele é cateto adjacente sobre a hipotenusa x. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, meu x vai ser 6 sobre raiz de 3. E aí você pode racionalizar, né? Então, vai dar 6 raiz de 3 sobre 3. Cancela o 3, isso é 2 raiz de 3. Beleza? Como sempre, tá envolvendo geometria não é definitivamente o único caminho para você chegar na resposta. Na minha opinião, é o caminho mais rápido. Porém, você poderia fazer uma série de coisas aqui, até mesmo usar a lei dos cossenos ou o teorema dos cossenos, encontrando o raio da circunferência a essa altura. Enfim, tem um monte de caminho que você pode seguir aí, mas, na minha opinião, esse seria o mais rápido. Ok? Então, vamos ver o próximo. Ele te dá essa função f de x, que é log de x mais 1. Ele quer saber quanto que vale isso daqui. Claro que a gente tem que usar o gráfico, né? Quando o gráfico está muito detalhado, assim, milimétrico, a gente tem que olhar o gráfico para extrair a informação. Mas antes, veja, eu não consigo extrair as informações de log de 13 do gráfico. Talvez o log de 4 eu consiga, mas mesmo assim, esse aqui eu não consigo, então eu preciso trabalhar esse log para conseguir chegar na resposta. Então vamos usar a propriedade do log. Se eu tenho uma subtração aqui, isso aqui vai virar uma divisão. Então é 13 sobre 4. E aí eu preciso saber quanto que é 13 sobre 4. Eu vou trabalhar com esse número aqui separado, só para não confundir vocês. Então 3 sobre 4, eu posso fazer a divisão na chave do jeito tradicional, uma conta bem simples. Ou se for um pouco mais habilidoso com fração, você pode fazer isso aqui, ó. 12 por 4 é 3. 1 quarto é 0,25. Esse aqui é 3,25. Ok? Então isso é log de 3,25. Então o log é disso, só que aí tem que tomar um segundo cuidado. O segundo cuidado é porque a gente tem log de x mais 1. Então o meu x não é 3,25. Porque isso daqui eu poderia reescrever dessa forma. Isso é 2,25 mais 1. Então o x que eu tenho que olhar no gráfico é o 2,25. A gente tem aí o 2 e o 2,5. Então 2,25 estaria aí no meio, exatamente, tá? E aí se você olhar com calma, você vai ver que esse resultado é 0,5. Tudo bem? Só análise gráfica aí, tomando dois cuidados, né? Um de você manipular, usar a propriedade certa do logaritmo, e a outra de você entender que o x você tem que olhar não é esse, e sim o 2,25. Fechou? Então a gente pode ir para o último exercício. Nesse exercício, você tem que ficar atento pelas matrizes que ele está te dando e entender, sem pensar em matriz, como é que você deveria fazer a conta para calcular essa média que ele está dizendo. Uma coisa que é importante que você deve reparar, a matriz B ela é uma matriz 6 por 1. A matriz Q também é uma matriz 6 por 1. Eu não posso, pela condição necessária de multiplicação de matriz, eu não posso pegar essa matriz e multiplicar por essa. Porque quando eu fazer a multiplicação, o número da coluna da primeira matriz tem que ser igual ao número da linha. Então, uma opção seria eu fazer a transposta de B, ou seja, se essa matriz ela é uma coluna, a transposta vai ser uma linha com 6 elementos. Então a transposta vai ficar 1 por 6, né? E aí eu poderia multiplicar com a matriz Q. Uma outra possibilidade é eu pegar a matriz Q e fazer a transposta. Então ficaria 1 por 6 também. Aí eu poderia multiplicar essa por essa. Só que qual que é a diferença
decidir multiplicar essa matriz por essa ou essa matriz por essa. Vamos entender. Se eu fizer B vezes Q transposto, eu vou chegar numa matriz, já que isso aqui é 6 por 1 e isso é 1 por 6, eu vou chegar numa matriz 6 por 6. E se eu fizer uma matriz B transposta pela matriz Q, já que isso daqui é 1 por 6 e essa é 6 por 1, eu vou chegar na matriz 1 por 1. Só que o que eu quero como resposta é exatamente um único número, a média. Em outras palavras, o que eu quero é uma matriz 1 por 1. Então eu tenho que usar isso daqui, tudo bem? E não isso. Porque senão eu vou continuar tendo uma matriz 6 por 6, uma matriz quadrada grande. Não é isso que eu quero. Tá, mas por que eu tenho que multiplicar? Porque veja bem, a matriz B, eu tenho, como ele disse aí, o número de bromélias por quadrante. Então, a quantidade vai de 0 até 5. Já a matriz Q representa o número de quadrantes que tem aquela bromélia. Por exemplo, eu tenho 17 quadrantes com 0 bromélias. Eu tenho 12 quadrantes com uma bromélia. Eu tenho 8 quadrantes com 2 bromélias, que é o exemplo que ele deu, inclusive. Então, é isso que você tem que entender. Se a gente não fosse pensar em matriz, como é que eu calcularia essa média? Vou colocar aqui a média. Eu preciso calcular o total de bromélias. Então, eu vou ter 0 bromélias em 17 quadrantes, mais uma bromélia em 12, mais 2 bromélias em 8, e assim vai. E aí eu dividiria pela quantidade de quadrantes, porque assim, ele quer a média por metro quadrado. Um quadrante representa 1 metro quadrado. Então, eu preciso pegar esse total de bromélias e dividir por metro quadrado ou por quadrante. E aí, para eu saber a quantidade de quadrantes, eu tenho que somar os elementos da matriz Q, que seria 17 mais 12 mais 8 mais 5 mais 5 mais 3. Beleza? Se você fizer essa conta, vai dar 50. Mas eu quero que fique claro para você que essa conta daqui, a soma, ou seja, a quantidade total de bromélias vem exatamente dessa conta daqui. Esse que eu quero que fique claro. Porque a gente vai pegar o primeiro elemento da matriz B transposta, multiplicar com o primeiro elemento da matriz Q. Aí o segundo elemento da B transposta com o segundo elemento da Q. E aí depois soma tudo, né? É assim que a gente faz a multiplicação de matriz. Então, essa conta dá exatamente isso. E a gente, para fazer a média, divide pelo total de quadrantes. Ok? Então, essa média vai ser B transposto vezes Q dividido por 50, que é essa soma aqui. Só que a gente não tem essa alternativa. Aí você tem que escrever o 50 de uma outra forma. Ou seja, 1 sobre 50, que seria isso daqui, é a mesma coisa que 0,02. Então, essa seria a alternativa correta. Tudo bem? Então, envolve conceitualmente aí a ideia de multiplicação de matriz para resolver a questão e um pouco de atenção para não esquecer de dividir por essa quantidade de quadrantes e não a quantidade de bromélias. Beleza? Então, espero que tenha sido útil essa resolução. Mais uma vez, peço que, se você ficou até aqui, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal para você receber os próximos conteúdos. E comenta aí se ficou alguma dúvida ou se você quer sugerir outra prova para eu resolver aqui no canal. Beleza? Então, é isso e a gente se vê no próximo vídeo.